Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todas bem, né? Vamos continuar aí com a nossa resposta àquela pergunta que a nossa inscrita fez no canal. Então venham comigo. So many pieces all back together now. What's your vision? A pergunta é a seguinte, né? Porque muitas mulheres se anulam e se sentem culpadas quando estão em um relacionamento onde são humilhadas. Porque muitas mulheres se anulam e ainda se sentem culpadas quando estão em um relacionamento onde elas são humilhadas. O que é esse sentimento de culpa, né? Porque essa mulher se sente culpada ainda. Quando esse relacionamento não dá certo, um relacionamento onde ele é abusivo, onde é um relacionamento tóxico, onde ela vive embaixo de humilhação e ela se sente aí culpada. Ela se sente responsabilizada, né? Pelos problemas e pelo fato desse relacionamento não estar indo bem e não dar certo. Por que ela se sente tão culpada? Ela fica pensando, né? Ela fica imaginando, eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu poderia ter evitado? Se eu tivesse feito de outra forma, será que esse relacionamento dava certo? E muitas vezes elas ficam se anulando, né? Elas se anulam para que esse relacionamento dê certo. Elas deixam de estar aí vivendo elas, né? Elas se anulam, elas deixam de viver para elas, para viver em favor desse relacionamento, em favor dessa relação, em favor dessa família. Abre mão, né? Ela abre mão dos objetivos dela, ela abre mão da vida dela para que esse relacionamento dê certo, investe tudo que ela pode nesse relacionamento para que dê certo. E quando isso não acontece, né, ela ainda se sente culpada, porque ela se sente responsável. E de onde vem essa responsabilidade? Por que ela se sente tão responsável por isso, né? E aí, como nós vimos no outro vídeo, a questão da criação, né? A menina, ela é criada com a panelinha, ela é criada com a bonequinha, ela é criada para cuidar da casa, ela é criada para ser mãe de família, para constituir uma família, ela é criada para cuidar do esposo. Então, quando alguma coisa vai errado, ela acha que a culpa é dela, ela se sente aí, né, culpabilizada. O que é isso? Isso é um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que é criado na infância, onde a culpa, a responsabilidade para que um casamento e uma família vá bem, a maior parte está na mão das mulheres. Por causa dela se sentir tão culpada, por causa dela se sentir, né, tão responsável, aí ela aceita que os sentimentos dela sejam invalidados. O que é isso, sentimento invalidado? Aquilo que ela sente, aquilo que ela percebe, ela invalida, né? Ela não expõe, ela não tem voz, ela não fala, ela não coloca para fora, ela se cala. Ela fica guardando em favor do relacionamento, em favor da família. Não é pouco comum, é uma coisa muito normal a gente ouvir de muitas mulheres essa frase: não, eu prefiro não falar para evitar problema. Eu prefiro ficar calada para evitar problemas. Porque eu sei que se eu for falar vai gerar uma confusão, ele não vai gostar, vai ficar nervoso. Então, para evitar uma discussão, para evitar um problema, o que é que eu faço? Eu me calo. Em prol da boa dinâmica familiar, em prol do bem-estar do outro, em prol do bem-estar dos meus filhos. Então eu prefiro me calar. E isso faz com que ela se anule, né? Ela vive uma relação de anulação, ela está o tempo todo se anulando. Quais são as consequências disso? Quais são as consequências dessa mulher que vive dessa forma? Ela fica uma pessoa infeliz, ela fica uma pessoa frustrada, né? Porque os sonhos dela não têm espaço, os desejos dela não têm espaço, aquilo que ela almejou para a vida dela não tem espaço, né? Tudo aquilo foi invalidado e anulado, aquilo não tem mais nenhuma importância. A importância agora toda é o quê? É o bem-estar da família, é o bem-estar do lar, é cuidar do esposo, porque ela foi, né? Ela tem esse padrão aí na mente de que ela tem que contribuir para isso. Quando ela se anula, né, ela perde a autoafirmação. A autoafirmação ela perde. O que é essa autoafirmação? A capacidade de assumir o seu lugar, né, com clareza. Ela saber qual é o lugar dela.
ela é pessoa, ela também é um indivíduo, ela também tem o lugar dela, ela também tem direito aos desejos dela, à vontade dela, às realizações profissionais, às realizações dela, ela também tem direito. Mas o que é que acontece? Ela perde essa capacidade de se autoafirmar, de se colocar nessa posição com clareza. Ela fica perdida, ela não sabe nem qual é o lugar dela direito. Ou ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a dona de casa, ela é a que é responsável pelo andamento do lar. E aí ela não tem a clareza de discernir qual é o momento dela, qual é a hora de realizar aquilo que ela projetou para ela, né? Outra coisa que ela perde também é a autoconfiança. Ela vive ali embaixo de humilhação, então ela perde a autoconfiança. Ela não confia nela mesma, né? Ela não confia que ela tem essa capacidade. O que acontece é que essa mulher, ela perde a confiança nela. Ela acha que ela não é capaz, né? Porque são tantas coisas que ela tem a fazer, são tantas coisas que ela tem de abrir mão, que ela passa a não confiar mais nela mesma. Ela passa a ter uma autoimagem prejudicada. Ela não se vê mais como, né, um sujeito capaz de realizar coisas, de ter objetivos realizados, metas alcançadas, né? Profissão, né? Uma profissão de destaque. Ela não se sente mais capaz, ela se anula, né? Essa autoconfiança ela perde. Ela sempre acha que ela não tem a capacidade de conseguir fazer, mesmo que ela tenha aí, né, esse potencial, mas ela não confia nela mesma, pelo fato dela ser humilhada e viver subjugada, né? Esse eu ideal, né? O eu ideal, ela perde o eu ideal, aquilo que ela gostaria de ser. O que é que ela gostaria de ser? Ela perde isso, ela perde essa visão. Porque se todo mundo tem, né, um objetivo, o que é que eu quero ser? Essa esposa, você que está me ouvindo aí, quando você era menor, quando você era criança, né? Quando você não tinha essa família, você tinha seus objetivos, você tinha seus sonhos. O que é que eu vou ser quando crescer? O que é que eu quero ser quando crescer? Sempre tem, né? Toda criança tem, todo adolescente tem, todo mundo tem. O que é que eu quero ser quando crescer? Né? É esse eu ideal. E quantas mulheres, né, sonharam em ser, não, eu vou ser aí uma veterinária, eu vou ser uma médica, eu vou ser uma advogada, eu vou ser uma psicóloga. Quantas sonharam e hoje se resumiram a dona de casa. Estão resumidas a mães, esposas, e esse eu ideal que ela tanto quis, desejou, ela não consegue ver mais, ela não vê mais, não se vê mais assim. E aí a gente pergunta, como é que ela se vê? Como é que essa mulher está se vendo hoje? Ela se coloca diante do espelho, e você, quando você se coloca diante do espelho, né? Você que é mulher, quando você se coloca diante do espelho, o que é que você vê? Você vê aquilo que você idealizou? Você está no caminho, né, daquilo que você idealizou? Porque a gente tem um ponto de partida, um ponto de chegada, a gente tem aí um projeto, a gente tem toda uma trajetória, né? Como é que está a sua vida hoje? Eu quero perguntar para você agora. Como é que está a tua vida agora? Você está no caminho daquilo que você sonhou para você? O seu eu ideal, né? Você está caminhando de encontro a esse eu ideal? Ou será que você está anulada? Você já perdeu essa capacidade de sonhar, você já perdeu essa capacidade de idealizar, né? Você agora se vê, né, dona de casa. Ser mãe e ser dona de casa é uma dádiva. É muito bom ser mãe, é muito bom ser dona de casa, é muito bom cuidar da família. Mas nós precisamos ter o nosso espaço. Nós precisamos confiar em nós mesmas. As mulheres precisam confiar em si mesmas, né? E não perder de vista esse eu ideal. Você precisa buscar esse eu ideal, né? E uma coisa que é ainda maior do que tudo isso, né? É você ter uma autoimagem prejudicada, é você não confiar em você mesmo, né? Perder sua autoconfiança. Ainda tem a questão da autoestima, né? Que é assim o tema central desse vídeo. Eu quero tratar ainda mais da autoestima. E o que é autoestima?